Pilar está prestes a descobrir que dinheiro nenhum consegue comprar o silêncio de quem já decidiu entregá-la. O primo do motorista chega à mansão exigindo uma fortuna e deixa claro que conhece cada ordem dada contra Adriana e Otoniel. Só que, enquanto a vilã acredita estar negociando dentro da segurança de seu escritório, seus segredos começam a escapar por uma brecha que ela jamais percebeu. Uma conversa interrompida desperta as suspeitas de Ademir. Brigitte observa tudo escondida e prepara uma câmera capaz de registrar valores, ameaças e a confissão que faltava para a polícia agir. Quando o chantagista finalmente é cercado e colocado diante das próprias palavras, ele precisa escolher: assumir sozinho todos os crimes ou revelar quem pagava por cada ataque. E a resposta pode aproximar Adriana da absolvição, enquanto transforma Pilar no principal alvo da investigação. Se você acompanha essa batalha pela justiça, já deixe o like, inscreva-se e ative o sininho, porque esta história começa com uma cobrança dentro da mansão e termina com uma verdade impossível de esconder. Mas, antes da captura, uma chegada inesperada muda completamente o rumo daquela negociação. Eu preciso confessar para vocês que quando eu vi essa cena, eu levei a mão no peito de tanta emoção. Porque desde que aquela mulher terrível colocou a Adriana atrás das grades, condenando uma inocente por um crime que ela nunca cometeu, eu venho esperando esse momento com uma ansiedade que vocês nem imaginam. E agora, finalmente, o dia da justiça começa a raiar. Tudo começa quando o primo daquele motorista que morreu no falso assalto, aquele rapaz baixinho de olhar duro, que muita gente já viu circulando pelas ruas do bairro Nobre, onde a família Brandão mora, decide que não vai mais aceitar migalhas. Ele quer o pagamento completo. Ele quer dinheiro vivo, agora, na mão. Prestem atenção nisso, meus amores. Ele liga para o celular da Pilar naquela manhã e dispara sem cerimônia. A senhora sabe muito bem quem eu sou. Sabe muito bem o que meu primo fazia para a senhora. E sabe muito bem o que eu tenho para oferecer se as coisas não andarem do jeito que eu quero. Foi de cair o queixo, gente. A Pilar do outro lado da linha ficou pálida, tremendo, com o telefone quase caindo da mão de tanto nervoso. Porque ela sabia. Ela sabia que esse rapaz representava um perigo mortal para ela, para a reputação dela, para o nome da família Brandão. Sem perder um segundo, sem pensar duas vezes, a nossa vilã pega o telefone e liga desesperada para o Ademir. E aqui, meus queridos, começa a delícia dessa trama. Porque a Pilar, com aquela voz sussurrada de quem tem medo até das paredes ouvirem, diz assim: Ademir, preciso muito da sua ajuda, meu amigo. O primo daquele motorista está vindo para cá. Ele descobriu tudo, Ademir. Tudo. Ele quer dinheiro, e se eu não pagar, ele vai me destruir. E vocês precisam ouvir a reação do Ademir do outro lado. Aquela voz gelada, calculista, dizendo: Pilar, você sabe muito bem que essas coisas se resolvem com dinheiro. Pague e mande esse rapaz embora. E pelo amor de Deus, não deixe rastros. Mas, gente, o que a Pilar não sabia é que o rapaz já estava chegando. Ele nem terminou a ligação com o Ademir e a campainha da mansão já tocou. Aquele barulho estridente, aquele trim-trim-trim que ecoou por toda a casa, deixou a nossa vilã com o coração na mão. Ela olhou pelas cortinas de veludo daquela sala imponente e viu o rapaz parado ali, no portão de ferro, com um sorriso torto de quem sabe que veio cobrar uma dívida que ninguém mais vai conseguir escapar de pagar. A Pilar, com aquele porte de rainha que ela sempre teve, ajeitou o vestido de seda, respirou fundo e desceu para atender pessoalmente. Porque ela não podia deixar nenhum funcionário ver esse rapaz na casa dela. Ninguém podia saber quem era esse visitante. Ela mesma foi lá abrir o portão, agarrou o braço do rapaz com uma força que ninguém esperaria daquela mulher magrinha e puxou ele para dentro da mansão como se estivesse escondendo um segredo que valia milhões. E ela levou o rapaz direto para onde, gente? Direto para o escritório particular dela. Aquele escritório majestoso, cheio de estantes de mogno, com tapetes persas e quadros de arte moderna nas paredes. Um escritório que parecia mais uma fortaleza do que uma sala de trabalho. A Pilar fechou a porta com chave, girou a chave 2 vezes só para ter certeza e se virou para o rapaz com aquele olhar cortante que só ela sabe fazer. Fala logo o que você quer. Ela disparou entre dentes, tentando manter o controle da situação. Fala logo, porque eu não tenho o dia inteiro para ficar aqui com você. E o rapaz, meus amores, esse rapaz é frio, frio como gelo. Ele nem se abalou. Ele se sentou naquela poltrona de couro preto, cruzou as pernas com toda a calma do mundo
e olhou para Pilar com um sorriso maroto que dizia: "Estou no comando aqui, minha senhora." "Eu quero 100 mil reais, dona Pilar," ele disse com a voz tranquila, como quem pede um cafezinho. 100 mil reais em dinheiro vivo, ainda hoje, antes do sol se pôr. E se a senhora não pagar, eu tenho muita coisa para contar por aí. Meu Deus do céu, gente! A cara da Pilar quando ela ouviu esse valor foi como se um raio tivesse caído em cima dela. Ela recuou 2 passos, colocou a mão na têmpora, respirou fundo, mas manteve a compostura, porque uma Brandão não se rebaixa diante de ninguém. "Você está louco, moleque," ela disse tentando parecer firme. 100 mil reais? Você acha que eu tenho isso guardado embaixo do colchão? Mas o rapaz não engoliu essa não, gente. Ele levantou daquela poltrona devagar, se aproximou da mesa da Pilar, se apoiou com as 2 mãos no tampo de mármore e disse baixinho, quase sussurrando no ouvido dela: "Dona Pilar, a senhora não está entendendo. Meu primo fez muita coisa para a senhora. Muita coisa mesmo. Ele empurrou pessoas, quebrou coisas, ameaçou vidas, e tudo por ordem da senhora. E agora que meu primo morreu, quem sabe de tudo isso sou eu. Só eu. Vocês estão vendo o tamanho do problema em que a Pilar se meteu, gente? Vocês estão vendo? Aquele rapaz sabia de tudo. Sabia dos crimes contra o Otoniel, sabia dos ataques contra a Adriana na prisão. Sabia até dos serviços mais antigos que a Pilar tinha contratado. E ele estava ali, na cara dura, na cara suja, exigindo que ela pagasse por esse silêncio. E a Pilar, aquela mulher que sempre se achou intocável, aquela mulher que sempre teve tudo nas mãos, agora se via encurralada como uma rata dentro do próprio escritório. Ela tentou negociar, gente. Ela tentou! Disse que precisava de tempo, que precisava movimentar contas, que ninguém consegue 100 mil reais em dinheiro vivo assim, do dia para a noite. Mas o rapaz, aquele danado, só sorria. Aquele sorriso de quem sabe que já ganhou o jogo. E ele disse assim: "Eu volto amanhã, dona Pilar. E se o dinheiro não estiver aqui, eu vou direto para a delegacia. E aí eu quero ver a senhora se explicando para o delegado, para os jornalistas, para sua família toda. Porque a senhora sabe muito bem que eu tenho provas, não é mesmo?" A Pilar quase desmaiou, gente. Quase caiu no chão do escritório de tanto susto. Mas ela é forte. Aquela mulher é uma pedra. Ela olhou para o rapaz com aqueles olhos de fogo e disse: "Está bem, você terá seu dinheiro. Amanhã, no mesmo horário, aqui no meu escritório. Mas se você abrir a boca antes disso, eu juro que faço você desaparecer, moleque." E o rapaz, sem se abalar, respondeu com aquele mesmo sorriso torto: "Combinado, dona Pilar. Até amanhã, então." E saiu da mansão sem pressa, assobiando uma musiquinha, deixando a nossa vilã destruída, arrasada, aos pedaços dentro do próprio escritório. E é aqui, meus queridos, que a coisa começa a ficar explosiva. Porque o que a Pilar não sabia é que essa história já estava sendo observada por muitos olhos. E o primeiro par de olhos a ver algo comprometedor. Vocês nem imaginam quem foi. Segurem firme mais uma vez, porque a bomba estoura quando o Ademir, sim, o próprio Ademir, aquele advogado sem escrúpulos que sempre foi cúmplice das maldades da Pilar, chega na mansão sem avisar bem na hora que o primo do motorista está fazendo suas exigências. Foi de cair o queixo, gente. Foi de cair o queixo mesmo. O Ademir entrou pela porta da frente, sabendo dos caminhos daquela casa, como se fosse a dele. E foi caminhando em direção ao escritório da Pilar, com aquele passo firme de quem tem intimidade com a família Brandão. E imaginem só a cena, meus amores. O Ademir abre a porta do escritório com aquele estilo dele, sem bater, sem pedir licença, e se depara com a Pilar completamente descabelada, com o rosto vermelho de nervoso e com aquele rapaz baixinho sentado na cadeira, ainda com o sorriso maroto no rosto. O clima no escritório era tão pesado que dava para cortar com uma faca. O Ademir parou na porta, olhou para Pilar, olhou para o rapaz, olhou para Pilar de novo e disparou: "Está tudo bem por aqui, Pilar? Interrompi alguma coisa?" Gente, a cara da Pilar foi de puro pavor. Ela não esperava. Não esperava mesmo que o Ademir aparecesse naquele momento. Mas o rapaz, aquele sabido, aquele calculista, foi mais rápido que ela na resposta. Ele levantou da cadeira devagar, esticou o corpo e disse assim, olhando para Pilar de um jeito que ela nunca esqueceria: "Não se preocupe, senhor. Estávamos conversando sobre um contrato de serviços que já foi cumprido. Só faltam os detalhes finais. Não é mesmo, dona Pilar?" Meu Deus do céu! A palavra ameaça ainda ficou pairando no ar, gente.
Antes do rapaz reformular a frase, ele tinha começado a dizer: "A senhora sabe muito bem o que vai acontecer se..." E nesse exato momento, a porta se abriu, e o Ademir escutou o começo daquela sentença. O Ademir não é bobo, meus queridos. Ele é advogado. Ele sabe reconhecer uma ameaça quando ele vê uma. E aquele começo de frase ficou martelando na cabeça dele durante todo o resto do dia. A Pilar, com toda a velocidade do mundo, tentou disfarçar. Ela deu uma risadinha nervosa, ajeitou o cabelo, se sentou atrás da mesa dela, como se estivesse no controle absoluto da situação, e disse: "Ah, sim, é isso mesmo, Ademir. Apenas um assunto de trabalho. Nada de importante. Este senhor aqui é um funcionário de uma empresa que presta serviços para a família há algum tempo. Estávamos apenas alinhando as últimas questões." Mas quem que ia acreditar naquela história mal contada, gente? Quem? O Ademir, com aquele olho clínico de advogado experiente, ficou olhando para o rapaz de cima a baixo. Aquele terno amassado, aquele sapato gasto, aquele olhar desafiador. Não era funcionário de empresa nenhuma. O Ademir sabia. Ele sabia que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. Mas ele também não é bobo, meus amores. Ele preferiu não confrontar a Pilar naquele momento, porque isso poderia estragar planos futuros. Ele preferiu guardar aquela cena na memória e usar depois, no momento certo. O rapaz, vendo que o clima estava insustentável, decidiu que já tinha feito seu trabalho por ali. Ele fez um cumprimento breve com a cabeça para o Ademir, um cumprimento breve para Pilar, e saiu do escritório com aquele mesmo assobio de antes, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de chantagear uma das mulheres mais poderosas da alta sociedade paulistana. Aquele rapaz é um caso, gente. Um caso. Assim que a porta se fechou atrás dele, a Pilar respirou fundo, aliviada. Mas o Ademir cruzou os braços, encostou na parede e disse: "Pilar, quem era aquele rapaz de verdade? Por que funcionário de empresa não conversa com dona da empresa daquele jeito? E ameaça? Que tipo de ameaça vocês estavam trocando quando eu abri a porta?" Meus queridos, o Ademir não deixou passar. Ele foi direto ao ponto. E a Pilar, encurralada, se virou para ele com aquela postura arrogante de sempre e disse a frase mais gelada que ela poderia ter dito. "Ademir!" Ela disparou, olhando bem no fundo dos olhos dele. Uma coisa que eu quero deixar muito clara, meu caro. O que acontece dentro deste escritório, fica dentro deste escritório. Isto aqui é o meu território. E ninguém, nem mesmo você, vai me pedir explicações sobre o que se passa entre estas quatro paredes. Está entendido? Foi um baque, gente. O Ademir levou aquela frase como um soco no estômago. Porque ele percebeu na mesma hora que a Pilar estava escondendo alguma coisa muito grave. Alguma coisa que ela não queria dividir nem mesmo com o cúmplice de sempre. O Ademir, esperto como uma raposa, não confrontou a esposa dele naquele momento não, meus amores. Ele apenas balançou a cabeça, disse: "Está bem, Pilar, está bem." E saiu do escritório com o cérebro fervendo. Ele tinha certeza absoluta agora de que a Pilar estava metida em coisas muito piores do que ele imaginava. Ele começou a fazer contas na cabeça, ligações mentais, e começou a suspeitar de tudo que aquele rapaz podia representar. Mas, gente, se vocês acham que isso é o auge da confusão, esperem só. Porque na sombra dessa cena toda, escondida atrás de uma cortina do corredor, tinha outra pessoa observando tudo com atenção redobrada. E quem era essa pessoa, meus queridos? A Brigitte. Isso mesmo. Aquela mulher intrometida, aquela figura obsessiva que a gente já viu instalando câmera escondida na casa do Pitucho lá atrás nessa novela. Ela estava ali, pé ante pé, com o olhinho grudado na fresta da cortina, vendo tudo, ouvindo pedaços das conversas. Deixa eu explicar direitinho para vocês, meus queridos, porque a Brigitte estava tão obcecada em desmascarar a Pilar. Aquilo não era mera coincidência não, gente do céu. Era vingança pura e simples, engatilhada há muito tempo dentro do peito daquela mulher. Vocês precisam lembrar de tudo que a Pilar orgulhosa fez para humilhar a Brigitte ao longo dessa novela. Lembram quando a Brigitte, ainda tentando se aproximar da alta sociedade, foi expressamente ignorada pela Pilar num evento social da joalheria? A Pilar simplesmente virou o rosto e fingiu que a Brigitte era invisível diante de todo mundo importante que estava presente naquele dia. Foi uma humilhação pública que ninguém ali esqueceu, meus amores. E não parou por aí não, gente.
A Pilar, aquela mulher venenosa como cobra em dia de sol, fez questão de espalhar boatos horríveis sobre a Brigitte na alta sociedade paulistana. Comentários maldosos dizendo que a Brigitte não tinha classe suficiente para frequentar certos ambientes, que ela era uma oportunista de marca maior, que ela vivia perseguindo homens ricos só por causa de dinheiro. Aquelas fofocas cruéis foram parar nos ouvidos da Brigitte através da própria Tilde, meus queridos, e foi de partir o coração de qualquer um que tenha um pingo de sensibilidade. A Brigitte engoliu tudo em silêncio na época, gente, mas por dentro, aquilo virou uma bola de fogo queimando devagarinho. Ela jurou para si mesma que um dia ia derrubar a Pilar Brandão daquele trono de arrogância. E foi por isso que ela começou a frequentar cada vez mais a mansão da família, se aproximando da Tilde com aquele sorriso doce de mentira, aparecendo em horários estratégicos, prestando atenção em cada detalhe suspeito. Ela sabia que uma hora a oportunidade ia aparecer. E quando aquele rapaz baixinho apareceu na mansão fazendo ameaças, ela soube na mesma hora que era a oportunidade dourada que ela tanto esperava. A Brigitte tinha uma faca amolada guardada no peito. A Brigitte, meus amores, é aquela pessoa que sempre quer saber de tudo. Ela ficou visitando a casa da Pilar sob o pretexto de conversar com a Tilde, mas, na verdade, estava farejando informações. E quando ela viu aquele rapaz estranho entrando no escritório com a Pilar, quando ela ouviu pedaços daquela conversa cheia de ameaças, a mente da Brigitte começou a trabalhar a 1000 por hora. Ela pensou consigo mesma: aqui tem coisa muito grande acontecendo, e eu vou descobrir o que é. E foi aí, gente do céu, que a Brigitte teve a ideia mais ousada dessa novela. Ela lembrou daquela vez em que ela colocou uma microcâmera na casa do Pitucho. Aquela mesma técnica. Aquele mesmo tipo de dispositivo minúsculo que se esconde dentro de uma moldura de porta-retrato, dentro de uma luminária, dentro de qualquer objeto decorativo do ambiente. E ela pensou: se eu conseguir gravar o Pitucho, eu vou conseguir gravar a Pilar também. A Brigitte esperou o momento certo, meus queridos. Ela esperou. Ela sabia que a Pilar sai de casa toda quarta-feira à tarde para fazer as unhas naquele salão sofisticado do bairro. Sabia que a Tilde tira uma sonequinha depois do almoço. Sabia que os funcionários dão uma pausa nesse horário. E foi exatamente nesse momento que ela agiu. Ela entrou no escritório da Pilar pé ante pé, com uma microcâmera pequenininha na palma da mão, do tamanho de um botão. Ela olhou para a parede e pensou: onde eu vou colocar isso? Onde vai pegar o melhor ângulo? E foi então que ela viu, meus amores, uma estante de livros com uma coleção de mini esculturas de porcelana. Aqueles bibelôs que a Pilar tanto amava. A Brigitte, com a maior sutileza do mundo, colocou a microcâmera dentro de uma dessas esculturas, exatamente virada para a mesa do escritório, exatamente na direção onde a Pilar sempre se sentava para receber suas visitas mais importantes. A câmera ficou ali, imóvel, silenciosa, aguardando o momento exato de capturar a maior confissão da história dessa novela. Ela ficou posicionada com precisão cirúrgica. O ângulo era perfeito. A qualidade da imagem era espetacular. E o áudio, meus queridos, o áudio era cristalino. Cada palavra ia ser captada com a maior clareza possível. A Brigitte saiu do escritório do mesmo jeitinho que entrou, sem deixar rastros, sem chamar a atenção de ninguém. Ela voltou para a sala, pegou uma xícara de chá que a Tilde tinha preparado antes de dormir e ficou ali, sentadinha no sofá, esperando com aquela paciência de caçador experiente, porque ela sabia que era só uma questão de tempo até aquele rapaz voltar para cobrar o restante do dinheiro. Era só uma questão de tempo até a Pilar cair na armadilha. E foi exatamente isso que aconteceu, meus queridos. Segurem firme na cadeira, porque o que vem agora é de arrepiar. Não pode ser, gente, não pode ser. Vocês precisam se sentar antes de ler o que eu vou contar agora, porque foi de arrasar o coração de qualquer um. No dia seguinte, exatamente como combinado, aquele rapaz sem vergonha, aquele primo do motorista, voltou para a mansão da Pilar exigindo o dinheiro. Ele chegou de novo com aquele mesmo sorrisinho torto de quem sabe que tem tudo nas mãos. E dessa vez, meus amores, ele não vinha só cobrar os 100 mil que tinha pedido no dia anterior. Ele vinha exigir mais, muito mais. O rapaz entrou pelo portão da mansão como se fosse dono do lugar. Passou pela recepção acenando para a empregada com um sorriso de deboche. Subiu as escadarias de mármore com passos firmes. E chegou no escritório da Pilar, já com o discurso pronto na ponta da língua. Ele fechou a porta atrás de si com força, se sentou naquela mesma poltrona de couro preto, cruzou as pernas de novo
e disparou. Dona Pilar, eu andei pensando bem durante a noite e cheguei à conclusão de que 100 mil reais é muito pouco pelo que eu sei. Meu Deus do céu, gente! A cara da Pilar quando ela ouviu isso foi de cair no chão. Ela levantou da mesa dela furiosa, com aquele veneno todo nos olhos e disparou. Como assim muito pouco, moleque? Você acha que eu sou banco? Você acha que eu tenho dinheiro brotando na minha varanda? Eu já separei os 100 mil. Estão aqui. E ela abriu uma gaveta e mostrou um envelope pardo cheio de notas de 100 reais amarradas com elástico. Um dinheiro que ela mesma tinha buscado no cofre pessoal dela para evitar rastros. Mas o rapaz, aquele desgraçado, aquele sem vergonha, olhou para o dinheiro com desprezo e disse: 100 mil não paga o que eu fiz por vocês. Eu quero 200 e quero em 3 dias. E foi aí, meus queridos, foi aí que aconteceu a coisa mais incrível dessa cena toda. Sem se dar conta de que estava sendo filmado, sem imaginar que uma câmera minúscula escondida numa escultura de porcelana registrava cada palavra em altíssima definição, o rapaz começou a confessar tudo em voz alta. Ele começou a levantar as mãos, contando nos dedos cada crime que tinha cometido a mando da Pilar. Dona Pilar, ele disse com aquela voz cheia de deboche, vamos fazer as contas juntos? Primeiro, quem foi que mandou aquele rapaz atacar a Adriana na prisão? Fui eu. Eu que ordenei tudo. Eu que arrumei a Zene para fazer o trabalho sujo. Gente do céu. Ele disse isso com todas as letras. Confessou de boca cheia que ele foi o mandante do ataque contra a nossa querida Adriana. E não parou aí não, meus amores. O rapaz continuou. Segundo, ele disse elevando outro dedo. Quem foi que quebrou tudo naquela floricultura do velho Otoniel? Fui eu que organizei. Fui eu que mandei os capangas. Foi tudo por sua conta, Dona Pilar. A Pilar tentou calar o rapaz. Gente, ela mandou ele baixar a voz, dizendo que as paredes tinham ouvidos. Mas ele nem ligou. Ele continuou falando cada vez mais alto, cada vez mais debochado. Terceiro, ele disse elevando um terceiro dedo. Quem foi que ameaçou a Adriana pessoalmente dentro da cadeia? Quem entrou lá disfarçado de advogado e disse para ela terminar com o Pedro, senão o rapaz ia morrer? Fui eu, Dona Pilar. Fui eu! Foi tudo por sua ordem. Meu Deus do céu, meus queridos! Cada palavra dessa confissão foi como uma pedrada no coração de quem assiste. Porque a gente sabia que a Pilar era culpada, mas ouvir daquele jeito, com todos os detalhes, foi de arrepiar. E o mais impressionante, gente do céu, é que a Pilar não conseguia contra-argumentar. Ela ficou ali, congelada, com a cara branca como uma vela, tentando fazer sinal para o rapaz calar a boca. Mas ele não parava. Ele estava se sentindo poderoso. Ele estava se sentindo intocável. Ele acreditava piamente que ali, dentro daquele escritório trancado, ninguém no mundo poderia ouvir uma única palavra do que ele estava dizendo. Mas a câmera da Brigitte, meus amores, aquela microcâmera minúscula escondida na escultura de porcelana, registrava cada palavra, cada gesto, cada respiração. O áudio estava perfeito. A imagem estava impecável. Tudo, absolutamente tudo, estava sendo gravado em altíssima resolução para virar prova. Prova irrefutável. Prova que ia derrubar de uma vez por todas o império de mentiras da família Brandão. O rapaz terminou aquela lista assustadora de crimes, exigindo o pagamento em 3 dias. Se levantou da poltrona, guardou o envelope pardo com os 100 mil reais no bolso interno do paletó e saiu do escritório sem se despedir. A Pilar ficou ali, ainda paralisada, com o corpo tremendo, sem conseguir sequer chamar o Ademir para pedir socorro. Ela sabia que estava afundando. Ela sabia que aquela conversa tinha sido perigosa demais. Mas ela ainda não sabia, meus queridos. Ela ainda não sabia da existência daquela câmera. Enquanto isso, a Brigitte, na sala da própria casa dela, estava colada no celular assistindo a transmissão ao vivo. Ela viu cada segundo daquela confissão. E quando o rapaz saiu do escritório, ela pulou do sofá, dando pulinhos de alegria, com o coração a 1000 por hora. Peguei ela. Ela dizia sozinha. Depois de tudo que a Pilar fez comigo, agora é a minha vez de destruir aquela mulher. A Brigitte tinha a prova mais valiosa do mundo nas mãos. Um vídeo com uma confissão completa de crimes graves. Uma gravação com nomes, datas, valores, todos os detalhes. E ela sabia exatamente o que fazer com aquilo. Ela ligou o notebook, baixou o arquivo do celular, cortou uma parte estratégica da gravação,
Aquela parte em que o rapaz confessa os 3 crimes contando nos dedos e digitou uma denúncia anônima para a polícia. Ela usou um endereço de e-mail falso criado só para essa situação. Ela usou uma linguagem cuidadosa para não deixar pistas. E ela enviou tudo para o delegado responsável pelo caso da Adriana. Foi um golpe de mestre, meus queridos. Um golpe de mestre. A Brigitte, que sempre foi vista como uma figura secundária dessa novela, se transformou de uma hora para outra numa peça-chave da libertação da Adriana. O delegado, quando abriu aquele e-mail e viu o vídeo, quase caiu da cadeira. Ele assistiu 3 vezes seguidas para ter certeza do que estava vendo. Chamou os investigadores. Chamou o promotor. Chamou até o próprio Pedro para assistir à gravação. E todos ficaram boquiabertos diante das provas que tinham nas mãos. O delegado bateu na mesa e disse: "Esse rapaz vai ser preso hoje, ainda hoje, e ele vai entregar a Pilar Brandão para nós." A polícia montou uma operação relâmpago. Gente do céu! Meia dúzia de viaturas foram posicionadas nos arredores da mansão da Pilar sem chamar atenção. Investigadores à paisana ficaram monitorando cada entrada e saída da casa. Todos esperando aquele rapaz sair depois de mais uma visita à Pilar. Porque o delegado tinha estudado o padrão, meus queridos. Ele tinha visto que o rapaz visitava a casa em determinados horários. E foi exatamente assim que aconteceu, meus queridos. No dia seguinte, o primo do motorista voltou para a mansão exigindo uma antecipação do pagamento dos 200 mil. A Pilar, já completamente desesperada, recebeu o rapaz mais uma vez. Eles discutiram. Ele saiu batendo a porta do escritório e caminhando com aquele passo firme de sempre em direção ao portão. Foi nesse momento, meus amores. Foi nesse exato momento que a polícia caiu em cima dele. 5 investigadores saíram das viaturas com armas em punho, gritando: "Parado! Mãos para cima! Polícia!" O rapaz tentou correr. Tentou pular o muro dos vizinhos. Mas foi cercado por todos os lados. Cair na conversa fiada e algemado ali mesmo, na frente da mansão da Pilar, diante dos vizinhos que assistiam a tudo pelas janelas. A Pilar, olhando por trás da cortina de seda do escritório, viu tudo. Viu o rapaz sendo jogado no chão. Viu os policiais colocando as algemas. Viu a viatura levando ele embora. E ela entrou em pânico total. Começou a tremer. Começou a suar frio. Começou a repetir sozinha: "Ele vai falar. Ele vai falar. Meu Deus, ele vai falar tudo." Foi de cair o queixo, meus queridos. Foi de cair o queixo mesmo. E preparem-se, gente do céu, porque as próximas cenas vão ser ainda mais impressionantes. Virgem Santíssima, gente, vocês vão precisar de um lencinho para secar o suor, porque o que vem agora é de arrepiar dos pés à cabeça. O primo do motorista foi levado direto para a delegacia, com aquele passo cansado de quem sabe que dessa vez não vai conseguir escapar. Ele foi jogado numa sala de interrogatório fria, com aquela mesa de metal em frente à cadeira dele, aquele espelho unidirecional na parede e o delegado do outro lado com uma pasta grossa de documentos na mão. O rapaz, meus queridos, o rapaz é esperto. Ele tentou fazer o joguinho de sempre. Cruzou os braços, olhou para o teto e disse ao delegado: "Eu não vou falar nada. Eu quero um advogado." Mas o delegado, aquele cara experiente com anos de rua nas costas, apenas sorriu. Sorriu daquele jeito de quem sabe que já ganhou a partida antes mesmo dela começar. Ele abriu a pasta na frente do rapaz, tirou algumas fotos, tirou um pendrive e disse baixinho: "Amigo, você não tem saída." O delegado colocou o pendrive no notebook, apertou o play e o rapaz viu a si mesmo confessando cada crime dentro do escritório da Pilar. Viu a própria imagem contando nos dedos os ataques contra a Adriana e contra Otoniel. Viu a própria voz dizendo os nomes e as datas de cada serviço prestado. Foi de arrepiar, meus amores. O sangue dele gelou nas veias. Ele ficou pálido, engoliu em seco e tentou dizer alguma coisa, mas a voz não saiu. E foi aí, gente do céu, que o delegado jogou a cartada final. Ele olhou para o rapaz com aquele ar de quem tem tudo nas mãos e disse: "Olha só, meu chapa, você tem 2 opções. Primeira, você fica calado, vai preso por décadas, paga por cada crime dessa gravação e ainda leva mais uns anos por chantagem e extorsão. Segunda, você me entrega a mandante de tudo isso, a Pilar Brandão, e eu te consigo uma redução significativa da pena. O que você prefere?" O rapaz, meus queridos, não pensou 2 vezes. Ele nem hesitou por um segundo. Aquela lealdade toda que ele fingia ter pela Pilar evaporou no ar como fumaça.
Ele olhou para o delegado e disparou. Eu conto tudo. Eu conto tudo que a senhora Pilar Brandão me mandou fazer. Ela é a mandante. Ela pagou por cada serviço. Eu só preciso da redução da pena por escrito. A ambição dele por liberdade foi maior do que qualquer código de honra que ele fingia ter. E aí começou o depoimento mais bombástico dessa novela toda. Meus amores! O rapaz começou a falar. O escrivão começou a digitar. O promotor entrou na sala para acompanhar. E o Pedro, sim, o nosso querido Pedro, foi chamado para assistir a tudo como advogado da Adriana. A cara do Pedro quando ele entrou naquela sala, gente. O coração dele batia tão forte que quase saía pela boca. Ele sabia que aquele momento era decisivo para libertar a mulher que ele ama. O rapaz começou pela confissão mais dolorosa de todas: o ataque contra Adriana na prisão. Foi a Pilar Brandão que me pagou para atacar a fisioterapeuta lá dentro da cadeia. Ela me deu 20 mil reais adiantados para eu contratar uma detenta chamada Zene. Ela queria que a Adriana sofresse, que a Adriana ficasse com medo. Ela queria eliminar a Adriana para que o Pedro se casasse com outra mulher e ela ficasse com toda a herança do Arthur. Meu Deus do céu, gente! O Pedro colocou a mão na testa. Ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O rapaz continuou detalhando tudo com uma frieza assustadora. A Pilar me instruiu passo a passo, ele disse. Ela me deu o nome da Zene, disse que era uma detenta violenta. Me deu o dinheiro para pagar a Zene e disse para Zene fazer parecer que era briga por conta de uma pulseira, entende? Para ninguém desconfiar da Pilar. Foi de cair o queixo, meus amores. Cada palavra do depoimento era registrada oficialmente. Cada palavra era uma flecha certeira contra a Pilar. E o Pedro, meus queridos, o Pedro chorou. Chorou baixinho ali na sala, escondendo o rosto nas mãos, porque ele lembrou da cena em que a Adriana tinha sido levada para o ambulatório da prisão toda machucada, com o rosto arranhado, com o corpo dolorido. Ele lembrou do medo que sentiu de perder aquela mulher que ele ama tanto. E agora, ele estava vendo com os próprios olhos e ouvindo com os próprios ouvidos o rapaz confessar que tudo tinha sido armado pela Pilar. Mas o depoimento nem estava no meio ainda, gente. O rapaz continuou. Agora ele ia falar do outro crime bárbaro que ele tinha cometido: o ataque à floricultura do Otoniel. Aquela banca linda de flores onde o avô da Adriana trabalhava com tanto carinho. Aquela banca que representava a dignidade da família Cabral. Tinha sido destruída. Vidros quebrados, vasos arrebentados, flores pisoteadas. E tudo por ordem da Pilar. Foi a Pilar também, disse o rapaz enfaticamente para o delegado. Ela queria que o Otoniel e a família sofressem tanta pressão que abandonassem a casa que o senhor Arthur tinha emprestado para eles. Ela achava que se destruísse a floricultura, se tirasse o sustento do velho, ele ia se ver obrigado a mudar de vida e desocupar aquele imóvel. Que absurdo, gente! Que absurdo! A Pilar era capaz de destruir a fonte de sustento de uma família inteira só por causa de uma propriedade. E o delegado, ao ouvir isso, ligou pessoalmente para o Otoniel. Ele pediu ao avô da Adriana que fosse imediatamente até a delegacia para fazer um reconhecimento oficial. O Otoniel largou tudo o que estava fazendo e correu, meus queridos. Ele correu com aquele passo cansado dele, mas com o coração cheio de esperança de que finalmente a justiça ia começar a acontecer para a família dele. Quando o Otoniel chegou na delegacia, foi levado até uma sala com um vidro unidirecional. Do outro lado do vidro estava aquele rapaz, o primo do motorista. E o Otoniel, meus amores, o Otoniel olhou por aquele vidro e reconheceu imediatamente aquele rosto. Aquele mesmo rosto que ele tinha visto naquele dia trágico em que a floricultura foi destruída. Aquele mesmo homem que tinha jogado tudo no chão diante dos olhos dele. O Otoniel colocou a mão na parede para se apoiar, porque as pernas ficaram bambas. Ele começou a chorar. Chorou baixinho, com o rosto virado para a parede, com os ombros tremendo, porque agora ele tinha certeza absoluta. Não tinha mais dúvidas. Foi a Pilar quem mandou destruir tudo o que ele tinha construído com o suor do seu trabalho honesto. O delegado, com toda a gentileza, colocou a mão no ombro do velho e disse: "Seu Otoniel, o senhor confirma que este é o homem?" E o Otoniel, com a voz embargada, respondeu: "É ele, doutor. É esse rosto que aparece nos meus pesadelos toda santa noite." Meu Deus do céu, gente! Eu preciso contar para vocês em detalhes o que aconteceu com o Otoniel depois desse reconhecimento na delegacia.
foi de arrasar o coração de qualquer um que tenha alma. O velho, aquele avô guerreiro que sempre foi o pilar da família Cabral, saiu da sala do reconhecimento com as pernas trêmulas e o rosto encharcado de lágrimas grossas. O delegado, com toda a gentileza do mundo, ofereceu um copo de água para o Otoniel e o acomodou num banco de madeira ali no corredor da delegacia para ele recobrar as forças. E o Otoniel, meus amores, ficou ali sentadinho, com o copo tremendo nas mãos calejadas, revivendo cada segundo daquele dia terrível em que a floricultura dele foi destruída. Ele lembrou de ter chegado no local naquela manhã e visto os vasos de cerâmica quebrados espalhados pelo chão, as flores pisoteadas cruelmente, o balcão de madeira que ele mesmo tinha construído arrebentado ao meio, o caderninho onde ele anotava as encomendas rasgado em pedacinhos. Foi um trabalho de anos destruído em pouquíssimos minutos, meus queridos. E agora, ele tinha a certeza absoluta e definitiva de que a Pilar Brandão tinha comprado aquela destruição toda. O Otoniel puxou o celular do bolso do casaco, com as mãos ainda tremendo demais, e ligou correndo para Elisa. Ele precisava contar tudo para a filha. Precisava dividir aquela dor imensa que estava sufocando o peito dele. A Elisa atendeu com aquela voz doce de sempre. "Pai, o senhor está bem?" E o Otoniel, entre soluços apertados, disse: "Elisa, minha filha querida, era a Pilar mesmo. Era ela quem mandou destruir a nossa floricultura. Reconheci o rosto daquele rapaz que veio fazer o serviço sujo, filha." A Elisa, do outro lado da linha, começou a chorar junto. Chamou o Maurício desesperada. Chamou a Adriana correndo. Todos se reuniram na sala da Casa da Rosa. Meus queridos, a família Cabral, meus queridos, ficou em choque quando soube da notícia. O Maurício, quando ouviu do avô o que tinha acontecido na delegacia, sentou no sofá com as mãos na cabeça. A Elisa começou a chorar de emoção, porque finalmente, a verdade estava vindo à tona. Aquela verdade que a família tinha certeza desde o primeiro dia, mas que ninguém acreditava. O depoimento do primo do motorista durou horas. Gente do céu! Ele contou cada detalhe. Contou os valores exatos pagos por cada serviço. Contou os locais exatos dos encontros com a Pilar. Contou até detalhes de conversas telefônicas. E tudo, meus amores, tudo foi registrado como prova oficial no processo. O promotor esfregava as mãos de satisfação, porque agora tinha material mais que suficiente para pedir a prisão preventiva da Pilar Brandão. E enquanto isso, gente, a Pilar continuava dentro da mansão dela, sem saber ainda o que estava acontecendo na delegacia. Ela estava andando de um lado para o outro no escritório, tomando calmante, ligando desesperada para o Ademir sem conseguir resposta. Ela sentia que alguma coisa muito ruim estava para acontecer. E ela nem imaginava o tamanho da tempestade que estava chegando na vida dela. Preparem-se, meus queridos. Preparem-se porque o que vem a seguir é a maior revelação dessa novela. É de arrepiar. A casa caiu, gente! A casa caiu de vez. Segurem firme, respirem fundo, porque o que vem agora é monumental. O delegado, após ouvir todo o depoimento do primo do motorista, mandou intimar oficialmente o Ademir para prestar esclarecimentos. Isso mesmo, meus amores. O Ademir, aquele advogado sem vergonha que sempre foi cúmplice da Pilar, agora era testemunha involuntária de um crime gravíssimo. E ele nem sonhava com isso. O Ademir recebeu a intimação no escritório dele, gente do céu. Ele estava lá tranquilo, tomando um cafezinho, revisando uns documentos, quando o oficial de justiça bateu na porta. Ele leu aquele papel e ficou branco como uma vela. O papel dizia que ele deveria comparecer à delegacia como testemunha de um caso envolvendo a esposa dele, Pilar Brandão. O Ademir sentiu o chão desabar debaixo dos pés. Ele foi correndo para casa, para falar com a Dora antes de qualquer coisa. Ele encontrou a esposa dele na sala e disse: "Dora, precisamos conversar. É urgente." A Dora, ao ver o marido naquele estado, ficou preocupada. Ela puxou o marido para sentar no sofá e perguntou: "Ademir, meu amor, o que aconteceu? Você está branco como um lençol." E o Ademir, com a voz tremida, contou para ela sobre a intimação. E foi aí, meus queridos, foi aí que aconteceu uma coisa que ninguém esperava. O Ademir começou a lembrar da cena que ele tinha vivido dias antes no escritório da Pilar. Lembrou de ter aberto a porta e visto aquele rapaz baixinho fazendo ameaças para Pilar. Lembrou da frase interrompida. Lembrou da postura defensiva dela. E ele bateu na cabeça com força e disse: "Eu vi tudo, Dora. Eu vi aquele rapaz ameaçando a Pilar dentro do escritório dela. E agora ele é um criminoso preso pela polícia.
Eu sou uma testemunha. A Dora, com aquele olhar sério dela, aquela mulher que sempre foi a consciência do Ademir, olhou para o marido e disse a frase mais dura que ela poderia ter dito. Ademir, se você vai à delegacia, você tem que contar tudo o que viu. Tudo mesmo. Não pode esconder nada da polícia. Você já ajudou essa gente a fazer muito mal. Já ajudou a colocar uma inocente na cadeia. Agora é sua chance de fazer a coisa certa. Meu Deus do céu, gente. A Dora foi maravilhosa nesse momento. Ela colocou o Ademir contra a parede com a verdade. O Ademir se viu num impasse terrível, meus amores. De um lado, o compromisso com a Pilar, aquela cliente antiga que sempre pagou tão bem os serviços jurídicos dele. Do outro lado, a esposa que ele ama, o filho Pedro que ele tinha decepcionado tantas vezes e a chance de finalmente redimir uma parte dos erros que ele tinha cometido. Ele passou a noite inteira sem dormir, andando de um lado para o outro do quarto, sem saber o que fazer. Enquanto isso, o Pedro, meu queridíssimo Pedro, corria contra o tempo. Ele apresentou o vídeo gravado pela câmera da Brigitte como prova complementar ao processo. Ele fez peticionamento eletrônico, correu no fórum, entregou tudo pessoalmente para o juiz responsável e ainda organizou uma reunião entre o promotor e o delegado para alinhar as próximas ações. O juiz, ao assistir à gravação daquela câmera escondida, ficou horrorizado. Ele viu a Pilar contando o dinheiro para o rapaz. Viu ela recebendo as ameaças sem se opor. Viu ela demonstrando pleno conhecimento dos crimes cometidos em seu nome. Foi o suficiente para ele expedir um mandado de prisão preventiva contra a Pilar Brandão. Um mandado assinado, carimbado, definitivo. Foi de arrepiar, gente. E foi neste momento, meus queridos, que aconteceu a cena mais aguardada dessa novela toda. A polícia foi até a mansão da Pilar para prendê-la. 2 viaturas, 3 investigadores à paisana, uma jornalista de plantão que estava sempre atenta a esse tipo de operação. Todos formaram um cerco na frente da mansão. E o delegado em pessoa foi até a porta, tocou a campainha e esperou. A Tilde, aquela empregada querida, foi atender. Ela abriu a porta, viu a polícia e quase desmaiou de susto. Ela chamou a Pilar, gritando pela casa toda. Dona Pilar! Dona Pilar! A polícia está aqui! A Pilar desceu as escadarias com aquela postura arrogante de rainha, achando que ainda estava no controle da situação. Ela nem imaginava o que estava por vir. Ela desceu com aquele vestido de seda, com os cabelos impecáveis, com aquela pose de quem manda. Mas quando ela chegou lá na porta, viu o delegado, viu os policiais atrás dele, viu a cara séria de cada um deles. O sorriso arrogante dela morreu na hora. O delegado, com voz firme, disparou. Dona Pilar Brandão, a senhora está presa pelos crimes de mandante de tentativa de homicídio, incitação à violência, corrupção ativa, chantagem, extorsão e mais uma série de crimes relacionados aos ataques contra Adriana Cabral e Otoniel Cabral. A senhora tem direito a permanecer em silêncio. Meu Deus do céu, gente! A Pilar quase desmaiou. Ela recuou, colocou a mão no peito e disse: Isso é um absurdo! Eu sou uma Brandão! Eu não posso ser presa! Vocês não têm provas contra mim? Mas o delegado sorriu e disse: Nós temos, dona Pilar. Nós temos um vídeo, uma confissão detalhada do primo do motorista, um reconhecimento do senhor Otoniel e o depoimento que vamos colher do seu marido daqui a pouco. E foi aí, meus amores. Foi aí que a Pilar entendeu que estava perdida. Ela olhou para os lados desesperada, procurando uma saída, procurando um jeito de fugir. Mas os policiais já estavam avançando com as algemas na mão. E a jornalista de plantão, aquela mulher esperta, já estava com a câmera do celular ligada, gravando cada segundo daquela prisão histórica. O Ulisses, a Silvana e a Ingrid chegaram na mansão bem nessa hora. Eles ficaram boquiabertos ao verem a irmã sendo algemada na frente da própria casa. O Ulisses, com aquele jeitinho covarde dele, ficou tremendo dizendo para Silvana: Nós não sabemos de nada disso. Nós não sabemos. A gente não pode se envolver. A Silvana ficou pálida, agarrada ao braço do marido, aterrorizada com a possibilidade da polícia querer interrogar a família toda. Todos fingiram total ignorância. Todos fingiram que não sabiam de nenhuma das maldades da Pilar. Que covardia, gente do céu! Que covardia! Aquela família Brandão sempre foi um poço de mentiras e traições. E agora, na hora em que a Pilar mais precisava dos irmãos, todos deram as costas para ela. Ninguém tinha a coragem de assumir cumplicidade. E a Adriana, meus queridos? Ah, a Adriana! Ela recebeu a notícia por telefone.
ainda em casa da Rosa, onde estava morando com a família. O Pedro ligou para ela pessoalmente, com a voz emocionada, dizendo: Adriana, meu amor, a Pilar foi presa e agora nós temos provas irrefutáveis para reverter a sua condenação. Você vai voltar a ser uma mulher livre de verdade, não só condicional. Vai ser inocentada. A Adriana, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, agradeceu a Deus. Ela agradeceu por cada oração que a família fez, por cada esperança que ela mesma cultivou dentro daquela cela fria. A Pilar foi levada presa, meus amores. Foi levada com as algemas nos pulsos, com o rosto virado para baixo para esconder a vergonha, com a imprensa gravando cada passo dela. Foi de cair o queixo. Foi de cair o queixo mesmo. A imprensa toda de São Paulo cobriu a prisão da Pilar Brandão. Aquela mulher que sempre foi vista como intocável. Aquela que sempre olhou para todo mundo de cima. Agora, ela virava manchete pelo pior motivo possível. E o Ademir, gente do céu, o Ademir foi até a delegacia depois. Ele decidiu, meus amores, ele decidiu falar tudo o que tinha visto. Contou para o delegado sobre a cena que tinha presenciado no escritório da Pilar. Contou sobre a frase de ameaça que tinha ouvido pela metade. Contou sobre a atitude estranha da esposa. Foi mais uma peça na engrenagem da condenação da Pilar Brandão. O Ademir saiu da delegacia arrasado, meus queridos. Arrasado! Mas com aquela sensação de alívio de quem finalmente decidiu fazer a coisa certa. Ele voltou para casa, abraçou a Dora e disse: Dora, eu preciso mudar de vida. Eu preciso pedir perdão para tanta gente. Eu preciso principalmente pedir perdão para o nosso filho. E a Dora, com aquele olhar carinhoso, disse: Ademir, o primeiro passo você já deu. Agora é hora de continuar caminhando. E, meus amores, o mais bonito de tudo é que a Adriana, agora com essa nova prova, tem um argumento decisivo para reverter a condenação dela e ser oficialmente declarada inocente do assassinato do Arthur. O Pedro já está preparando a petição. O Kleber está ajudando na estratégia jurídica. E logo, muito em breve, a nossa querida Adriana vai ser reabilitada perante a justiça. Ela vai poder olhar para todo mundo de cabeça erguida. Ela vai poder recomeçar a vida sem essa mancha injusta no nome. Meu Deus do céu, gente! Que emocionante isso tudo, hein? Que emocionante ver a justiça finalmente começando a acontecer. A Adriana vai ser inocentada. A Pilar vai pagar por cada crime que cometeu. O Ademir começa uma nova vida. E o Otoniel, aquele avô guerreiro, vai poder olhar para a família dele com a satisfação de quem viu a verdade triunfar sobre a mentira. Mas eu quero saber de vocês, agora, meus queridos. Vocês acham que a Pilar vai conseguir escapar da cadeia usando algum truque de última hora? Vocês acham que a Adriana merece ser inocentada por completo depois de tudo que sofreu? Que nota? De 0 a 10, vocês dão para a atuação da Pilar como vilã dessa novela? Ela é uma das vilãs mais marcantes da nossa teledramaturgia ou não? E o Ademir? Vocês acham que ele merece o perdão do Pedro depois de tudo? Ou ele ainda tem muito a pagar antes de ser perdoado? Deixem a resposta de vocês aqui nos comentários, meus amores. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder o máximo que consigo. E se vocês gostaram desse conteúdo, se essa história mexeu com vocês do jeitinho que mexeu comigo, dá aquele like caprichado para continuar trazendo mais vídeos dessa novela maravilhosa. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos novos que a gente posta por aqui. E fiquem ligados porque as próximas cenas vão ser ainda mais impressionantes. A Pilar vai reagir do jeito mais inesperado. O Ulisses e a Silvana vão viver momentos de pura tensão. E a Adriana e o Pedro, meus queridos, a Adriana e o Pedro vão viver o reencontro mais aguardado dessa novela. Não percam por nada. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.